Bom dia, hoje sexta-feira, 19 de junho de 2020, ora, onde estou com a cabeça? 2020, não se esqueça. Este vídeo era para falar de uma reunião da OTAN em que Mark Esper, o secretário de Defesa, é chamado às pressas na Europa para inteirar-se do quanto os europeus estão preocupados com a Rússia. Infelizmente, os assuntos nossos aqui têm maiores gravidades, por assim dizer, e, portanto, eu deixarei este vídeo para a tarde. Mas não posso, evidentemente, deixar de comentar os últimos e bastante difíceis acontecimentos da vida nacional. Aquilo que nos diz respeito diretamente a nós, youtubers, a jornalistas, enfim, a comunicadores, é o fato de que entramos já sim numa ditadura. Eu peço aos amigos inscritos no canal que deem um pulinho, quando possível, na minha conta do do Twitter, canal Professor Belém no Twitter, e votem. Fiz lá uma enquete. A enquete diz respeito a essa ditadura em que entramos. A pergunta é a seguinte: considerando a ditadura implantada no Brasil e a absoluta impotência do governo Bolsonaro diante dela, você deixaria o país caso conseguisse asilo político? Eu quero saber a sua opinião. Por enquanto, apenas 929 votos. O sim deixaria o país está com 60,9% e o não 39,1%. Quanto mais pessoas votarem, melhor será a base para uma análise. Claro, a enquete não leva em conta nível cultural, nível social, enfim, etário. É uma simples pergunta, não é um juízo de valor. Começa pela constatação de um fato, ou melhor, dois. Já estamos numa ditadura e o governo Bolsonaro é completamente incapaz de tomar qualquer posição diante dela. Então, a pergunta simples quer saber exatamente isso: medir a temperatura da nossa insatisfação ou intranquilidade. Então, peço seu voto. Quanto mais pessoas votarem, a enquete fica no ar por 4 dias e depois eu farei um vídeo mostrando o resultado. E, claro, se tiver um número expressivo de votantes, nós podemos levar, inclusive, ao conhecimento de autoridades o resultado. Bem, seja como for, o momento exige sim bastante reflexão. Vejam, por exemplo, o que o Jornal da Cidade Online trouxe hoje com o título Alerta aos Brasileiros de Bem. A matéria curta é assinada por Guilhermo Federico Piacesi Ramos, ele é advogado. Diz o seguinte: o plenário do STF violou na quinta-feira, ontem, dia 18, hoje a coisa está um pouco complicada, desculpem. O plenário do STF validou nesta quinta-feira o inquérito inconstitucional de apuração de fake news e ameaças a membros do tribunal, transformando, sob o aspecto formal, algo que é ilegal no mundo jurídico em legal. Não vivemos mais em uma democracia. Os aplicadores da lei não têm mais qualquer senso de proporção, sob a desculpa de
a lei vale para todos, pretendem transformar cidadãos comuns em bandidos da pior estirpe. Sinto-me na obrigação, portanto, de fazer uma advertência e apelo a todos aqui, especialmente aos ativistas políticos e influenciadores. A partir de agora, tomem muita precaução nas suas atividades. Tomem cuidado redobrado, pois as ações do STF vão se intensificar, concretizando-se em medidas abusivas contra nós, cidadãos. E essas medidas podem até mesmo desaguar na privação de liberdade, em prisão. Continuemos lutando, obviamente, agora mais do que nunca. Isso tudo vai passar pois nada mais é do que a tentativa desesperada do velho sistema calar a nossa voz, para trazer de volta o modelo de república harmônica que houve nos últimos 24 anos, quando o país foi governado pelo PT e PSDB. Mas todos eles têm que saber que de nada adianta ir para um tiroteio achando que tem peito de aço e que o tiro não vai machucar. Não leve isso que estou escrevendo na brincadeira. Não ache que a perseguição do STF não vai atingi-lo. Eu, como advogado que já trabalhou em alguns casos criminais, sei o que é o sistema prisional. Ele destrói qualquer um, ele aniquila e mata as pessoas que lá estão, pouco a pouco, bem como a sua família. Esses caras do STF não estão blefando. Alexandre de Moraes não tem pena de cidadãos comuns e não tem razoabilidade, especialmente agora que o STF inteiro declarou que o inquérito é constitucional. Ele, Moraes, vai se sentir motivado a mostrar que não está para brincadeira. Pensem, quantos são os cidadãos comuns que já estão presos por causa desse inquérito demoníaco do STF? Quantos são os que já perderam computadores, telefones celulares, levando prejuízo financeiro por conta de medidas arbitrárias? Vivemos em um estado de exceção controlado pelo autoritarismo judicial da Suprema Corte. Não desdenhem disso. Nunca duvidem do poder de um totalitarismo. Sigamos em frente, mas nunca baixemos a guarda. Bem, acho que nada foi escrito de modo tão claro em relação ao momento em que vivemos. Temos que tomar, sim, muito cuidado. E também não baixar a guarda significa, entre outras coisas, cultivarmos ainda que, com muita dificuldade, uma chama de esperança. A esperança de que esse tempo passe e que possamos ter liberdade novamente, liberdade de expressão, liberdade de poder escolher nossos candidatos sem a censura prévia dos meios de comunicação e dos poderes constituídos. Bem, mas em relação a essa chama de esperança, quero eu também fazer um pedido, esse especialmente ao presidente da República. Porque o presidente da República vem de quando em quando alimentando a nossa esperança e acabamos vendo com o passar do tempo que são apenas promessas vãs, o que fazem com que vivamos entre um saltinho de esperança e uma queda na desilusão. Não é a primeira vez que nós brasileiros passamos ou passaremos por uma ditadura. Sobrevivemos como nação. Talvez sobrevivamos agora também.
mas é a primeira vez que temos um executivo como, digamos assim, subjugado ou quase que completamente impotente ou incapaz diante de um outro poder. É como se o executivo fosse, no fundo, um empregado de outro poder. Então pediria encarecidamente ao presidente Bolsonaro que não nos iludisse mais com acabou, porra, não deixarei assim, fazendo cartas longas de esperança, porque nós não somos otários, ou pelo menos não queremos mais ser otários. Que o presidente, pelo menos, não fale mais, não conte mais conversa, historinha para nós. Diga-nos a verdade, estamos numa ditadura e eu também estou debaixo dela, nós aceitaremos a verdade. O que não podemos contar é com esta... Vocês sabem, melhor falar a verdade, presidente, ou calar-se. Não nos faça de otário, respeite a nossa dor. O senhor mesmo não conseguiu nomear ministros, ficou quietinho, agora teve que demitir um ministro da Educação, amado pelo povo, demitiu. Enfim, o senhor vergou-se totalmente ao poder dominante. Portanto, o senhor não tem o direito de nos iludir, sabendo que nem o senhor pode reagir. Então, para terminar esse vídeo, 2 conselhos. Aos nossos colegas aqui também, os youtubers, vamos tomar cuidado, sim, eu daqui para frente só vou falar de política internacional. Até que, quem sabe, ou seja proibido, ou, enfim, liberado apenas nesse segmento. E peço aos amigos também que tenham cuidado, porque é muito ruim quando a gente vê um colega perdendo todo o seu material de trabalho e não tendo como prosseguir. Então tomemos esse cuidado e não nos iludamos mais com falsas promessas. Tem gente que não pode nada e fica aí prometendo coisas que não pode cumprir. Isso é um desrespeito, uma falta de respeito com o povo que está praticamente à mercê de uma ditadura feroz. Não nos iluda, porque na Venezuela começou assim e deu no que deu. Até depois.